você sacrificaria seu filho por uma causa nobre? Esta é uma história de amor. Uma história de amor com a humanidade. E ela está ilustrada num capítulo da Bíblia, no capítulo 22 do livro de Gênesis, que trata da história de um ser humano muito especial. Um ser que viveu por volta entre o século 21 e o século 18 a.C. E tem uma história linda, romântica, maravilhosa sobre o amor. Uma história de amor, uma prova de amor. A pergunta que fica no ar: você sacrificaria o seu filho por uma causa nobre? Eu gostaria de conversar com você hoje sobre a história de Abraão. Um certo dia, Gênesis capítulo 22, versos 1 e 2, o Senhor apareceu a Abraão. Diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. E Abraão respondeu: sim, Senhor, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça Isaque, seu único filho, como sacrifício. Bom, aí vem a pergunta do dia. Eu gostaria que você perguntasse, que você respondesse a si mesmo esta pergunta. Você não precisa responder para mim, não precisa responder no site, não precisa responder de outra forma. Basta você escrever na sua mente. Feche os seus olhos e imagine uma situação em que alguém dissesse assim: seu filho vai salvar essa nação. Ou seu filho morre, ou todo mundo morre. O que você faria? Queridos, Abraão, eu vou começar contando a você uma história que talvez você não conheça. Embora hoje já esteja bem divulgada essa história, são lendas existe uma coisa chamada lenda judaica, publicada em 5 ou 6 volumes por um autor lituano, que conta todas as histórias com detalhes que a gente às vezes fica assim: puxa, será que aconteceu mesmo assim? Bom, a ideia aqui não é se aconteceu ou não, mas é ilustrar a fidelidade de alguém que tem compromisso com Deus. Então, as histórias, as parábolas, as lendas, são para que você faça uma reflexão sobre uma história possível de acontecer. Esta história de Abraão diz que o pai de Abraão, a gente sabe, era um fazedor, um construtor de imagens. Era um idólatra. Uma pessoa que não só fabricava, mas cria em todo aquele processo de fabricação de imagens, de deuses. E, portanto, Abraão era filho deste homem, chamado Terá. E Terá era um sujeito muito conhecido. Ele fabricava deuses de prata, de ouro, de madeira, de acordo com as posses de quem podia pagar, para reis, governadores, súditos, e também aqueles que eram idólatras, mas não podiam pagar. Havia os deuses de madeira. Para os que podiam pagar, os deuses de prata e de ouro, dependendo do nível socioeconômico que o sujeito possuísse. Pois bem, para encurtar um pouco a história, diz que certo dia Terá resolveu viajar e deixa Abraão, que já era crescidinho, para tomar conta e alimentar os deuses. Havia um quarto onde havia muito brilho, porque era só ouro, prata e madeira, onde todos os deuses estavam. Mas essa sala especialmente ficavam os deuses mais caros, os maiores e mais caros.
onde estavam prata e ouro, obviamente. E terá viagem, diz Abraão: Abraão, eu vou viajar, mas eu preciso que você não esqueça de alimentar todos os dias esses deuses. Diz a história que Abraão vai até sua mãe, após a viagem do seu pai, e diz: mamãe, prepare uma comida bem gostosa, mate uma ovelhinha aí, e faça aquela comida bem saborosa, porque eu preciso alimentar os deuses que o meu pai pediu. E ele pega aquela comida saborosa, a mãe prepara com todo carinho, e ele leva até os deuses, e ele percebe que os deuses não se movimentam. Abraão ainda era criança, já crescida, mas ainda criança, mas ele começa muito inteligentemente a observar que os deuses não se moviam para comer a comida. E ele diz assim: mamãe, eu acho que os deuses não gostaram da comida. No dia seguinte ele diz: prepare outro tipo de comida mais saborosa que você puder, porque eu preciso dar um jeito de alimentá-los, já que meu pai insistiu tanto. E a mãe novamente capricha na comida, e ao oferecer novamente, Abraão tem a mesma percepção do dia anterior: os ídolos não se movem, sequer dão a mínima para todo o trabalho que a mãe de Abraão teve e todo o cuidado que Abraão estava tendo em procurar mantê-los alimentados. Pois bem, Abraão então saca uma coisa muito óbvia: por que alguém adoraria alguém que não pode se mexer, se defender, não pode lutar, não pode comer, não pode ouvir? E Abraão toma uma decisão drástica. Pega um porrete, um martelo, tipo o martelo de Thor, aqueles caprichados, e entra naquele quarto. E agora começa uma cena terrível. Abraão começa a destruir todos os ídolos que ali estão. Senta o porrete e destrói todos os ídolos menores. Ele deixa só o maior de todos, um ídolo bem grandão que estava lá, todo imponente. E Abraão vai e pega aquele martelão, aquele porrete, ninguém sabe do que era feito, provavelmente pedra, né, ainda. Mas já havia essa coisa os objetos duros, né? Então Abraão pega aquele porrete, o objeto de destruição que ele usou para quebrar e destruir os ídolos, e coloca nos braços daquele ídolo maior, onde ele encontra um apoio nos braços, vai lá e põe. Nisso, obviamente, o pai de Abraão volta de viagem e fica horrorizado, porque o prejuízo agora era muito grande. Prejuízo terrível. Abraão havia destruído tudo, menos aquele Deus maior, aquele ídolo maior. E Terá agora toma um susto e entra num estado de crise violenta. Abraão, o que você fez, meu filho? Você é louco? O que aconteceu com você? Eu deixo você responsável para alimentar os meus ídolos e você vem e destrói tudo. Não, pai. Aquela coisa de toda criança, né? Psicologicamente alguém tem que assumir a culpa, né? Então isso vem do Éden, está nas crianças, até nos adultos, né? Ninguém assume culpa. Então Abraão disse: não, papai, eu sempre com o maior respeito pedi até para minha mãe caprichar na comida aí 2 vezes, mas esse grandão aqui não gostou, porque todos os outros começaram a comer a comida dele. Olha que menino esperto, hein? Todos os outros deuses começaram a comer, os menores aí caíram para cima da comida dele aí, começaram a comer, e ele se irritou, pegou esse porrete aí, desceu o cacete em todo mundo aí, fez essa bagunça que o senhor está vendo. Terá olha para ele e diz assim: mas você é cínico mesmo, hein, Abraão? É o que você falaria para o seu filho, não é? Abraão, você é muito cínico. Você não vai querer que eu acredite que esse Deus aqui pegou esse porrete e quebrou todos os outros, vai? Sim, pai, foi isso que aconteceu. Abraão, você nunca percebeu que esse ídolo não ouve, não fala, não balança a cabeça para dizer sim ou não,
não move um braço, uma perna, ele não anda, Abraão. A quem você quer enganar, Abraão? Você está vendo que isso aqui não se movimenta? Como é que um ídolo que não faz nada disso, como é que uma estátua vai se mover para atacar a outra, Abraão? Explica isso para mim. Está na cara que você está mentindo. E Abraão agora olha para o pai e diz assim: pai, como é que o senhor acredita que esses deuses que não se movem, esses deuses que não ouvem, que não falam, que não tem nenhum tipo de ação, porque a sua condição não permite, como é que o senhor acredita que esses deuses puderam criar os céus, a terra, o mar e também a nós? O senhor já pensou nisso? E a partir dali, Abraão passa a enxergar um Deus invisível, porém poderoso e real. Assim começa, segundo a lenda, a história de Abraão. A Bíblia não dá muito detalhe de por que Abraão saiu de Ur, mas naquele momento diz a lenda que Deus olha para Abraão e diz: esse é o cara que eu preciso para divulgar o meu nome em toda a face da terra, pelo qual eu vou abençoar todas as nações em nome dele. Deus também olha para Abraão ali e toma essa decisão. Uma decisão que hoje 3 das grandes religiões do mundo, Abraão é considerado pai do judaísmo, do islamismo e hoje do cristianismo. Das 3 religiões chamadas monoteístas na face da terra. Queridos, Abraão percebe ali uma coisa muito séria. E eu não sei se você tem uma imagem na sua casa hoje aí, porque você pensa em adorá-la, ou porque ela pode fazer alguma coisa por você. Para você pode ser apenas uma simples representação, mas pense nisso. Comece a pensar a partir de agora no que um Deus invisível, poderoso e real pode fazer na sua vida, em detrimento de uma imagem estática que ali está. Se isso é apenas uma representação, tudo bem. Mas se isso é objeto de adoração, tome cuidado. A história de Abraão começa exatamente nesse patamar. Nesse desvínculo da adoração a um ídolo, a alguém que não tem poder e nem qualquer tipo de ação. Mas a história de Abraão se estende. E ela vai do capítulo 12 até o capítulo 25, mais ou menos, de Gênesis. O Gênesis ocupa praticamente 13 capítulos da Bíblia só sobre a história desse patriarca. Porque ele tem uma história de fé invejável. Abraão foi o primeiro a crer num Deus que ele não tinha a capacidade de enxergar. E Deus então diz assim: Abraão, saia da sua casa, da sua parentela, porque aqui não tem mais lugar para você. Aqui não tem lugar para um adorador de um Deus invisível. Aqui é um local de idolatria. Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e eu vou mostrar uma terra para você, em que você vai habitar e você vai se dar bem. Você vai ser muito abençoado. E eu vou lhe fazer pai de numerosa nação. Você vai ser pai de numerosa nação. Ora, queridos, Abraão chega aos 100 anos de idade e Deus até agora nada. Abraão tinha tido sucesso em toda a sua vida. Abraão não era pobrezinho, não. Abraão saiu com uma certa riqueza já de sua terra. Mas ele expandiu isso muito mais. E vou lhe dizer, quando a Bíblia diz que aqueles 3 anjos apareceram nas terras de Abraão, vou lhe dizer a localização daquilo. Aquilo se chamava, na terra de Siquém, os carvalhais de Manre. Sabe o que significa os carvalhais de Manre? Carvalhais porque havia muito carvalho ali. E carvalho é um negócio legal, é uma árvore muito interessante para se observar, porque onde tem carvalho, você tem percepção de se vai haver uma tempestade ou se o local é bom para se morar.
Porque o carvalho mede intempéries. E ele determina se a terra é boa ou ruim, pela percepção de um carvalho. E você vê ali, lendo no texto sagrado, que Abraão vai habitar os carvalhais de Manre. Queridos, para quem conhece São Paulo, eu não sei em que estado você está, em cada capital, aliás, em cada cidade, em cada local onde nós moramos, sempre há um bairro em que é chamado bairro nobre, não é? Aqui em São Paulo, por exemplo, o metro quadrado mais caro, não sei se ainda permanece, mas até pouco tempo ainda era, aqui Vila Nova Conceição, aqui em São Paulo, a área do Ibirapuera, o metro mais caro de São Paulo. Em Recife eu não sei, em Fortaleza eu não sei qual é o bairro nobre, mas Abraão estava exatamente habitando o metro quadrado mais caro de toda aquela região. Era um servo de Deus. Você diz, puxa, o servo de Deus é próspero. Sim, se Deus resolver que vai ser próspero, vai. Se Deus resolver que a pobreza é a melhor solução para você, é muito possível que Deus vá permitir que você permaneça pobre, porque de repente você com dinheiro pode ir para o inferno. Tem pessoas que não sabem lidar com dinheiro. Dons, presentes, bênçãos, tem níveis diferentes. Eu não preciso ter inveja do sujeito que tem uma Mercedes. Eu tenho um Logan. Meu carro é um carro sem ar-condicionado. Eu estou tão feliz quanto o sujeito que tem uma Mercedes, quanto o irmão que tem uma Mercedes. Eu não tenho nenhum problema com isso. O que Deus me permitiu ter, dentro das posses que eu tenho, dentro do que eu posso ganhar, é isso. Então, queridos, riqueza e pobreza é uma questão não de status, mas de estado de espírito. Não necessariamente você precisa ter dinheiro para ser rico, para ter pensamentos nobres, para desejar o bem ao outro, para ser uma pessoa próspera. Você pode ser uma pessoa inspirada, uma pessoa de bem, uma pessoa que tem riqueza. Aliás, quando se fala em riqueza para a ótica bíblica, a última coisa que se pensa é em dinheiro. A primeira coisa que se pensa quando se diz assim, fulano é rico, esse sujeito é um sujeito honrado. Preste bem atenção nisso. Dinheiro vem bem depois. Então, Abraão habitava o metro quadrado mais caro daquela região. Era um sujeito ricamente abençoado, extremamente abençoado, muito rico, muitas ovelhas, muito gado, muitos empregados. Tinha a mulher mais bonita da região. Um dos reis se apaixonou por ela. Mulher com 90 anos, expandindo beleza, esbanjando beleza. Sara. Mas Abraão chamava-se Abrão. E Deus vem e troca o nome de Abraão 25 anos antes de lhe dar um filho. E diz, Abraão, eu vou trocar seu nome. Porque Ave é pai, né? Ra, de, nação, povo. Pai de um grande povo, pai de um povo. Pai de multidão, podemos traduzir de qualquer forma. Avraham. E quando se fala em Avraham Avino, para um judeu que pratica judaísmo, ele tem maior respeito por esse nome, porque ele é a figura que representa a origem de sua religião e de seu estilo de vida. Pena que os cristãos parece que não dão valor a esse nome, porque Deus fez uma promessa a Abraão dizendo assim, Abraão, em ti eu abençoarei todos os povos da terra. Então a bênção, meu querido cristão, meu querido irmão, que você tem hoje, a bênção que você recebe hoje, na verdade, vem de onde? De Abraão. E vem por causa da fé de Abraão, que foi provada para que a sua fé hoje tivesse algum valor. Bom, como é que começa essa história? Gênesis, capítulo 22, verso 2, nós acabamos de ler. Então, Deus chama Abraão
E depois da sua velhice, Deus resolve dar um filho a Abraão. Diz, Abraão, valeu a espera. Abraão já tinha cometido aquele erro com Agar, já tinha produzido um filho ali de forma independente. Não era a vontade de Deus, não era isso que Deus tinha pedido. E parece até que faltou fé em Abraão quando faltou fé em Sara, mas Abraão autenticou a história. Mulher boazinha, né? Ó, pega a empregada aí e ajuda Deus a cumprir a promessa dele, por favor, porque eu não vou ter filho mais. E Abraão vai e cai nessa, né? Pois bem, Deus tinha chamado Abraão, não falou nada com Sara. Então Abraão sabia a relação íntima que ele tinha com Deus. Eu falei aqui no domingo passado sobre Davi. Davi tinha uma relação íntima com Deus. Abraão também. Abraão conversava com Deus. Então por que agora Abraão ia se desesperar? Mas a mulher estava pedindo, precisava de um filho. Para quem que eu vou deixar toda essa herança? Para o escravo mais velho da minha casa, Senhor? Abraão reclama com Deus. Ele cobra a promessa de Deus. Não, aliás, não é reclamação, veja. Eu disse Abraão reclama, eu estou cometendo um tremendo equívoco. Abraão nunca reclamou de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão sabia respeitar a vontade de Deus. E Abraão simplesmente agora cobra de Deus a promessa. Diz, olha, meu amigo, você me fez uma promessa. Eu saí da minha terra. Mas existe uma coisa na frase que Deus disse a Abraão que tem muito sentido, queridos. Abraão ouviu a seguinte frase de Deus. Quando o texto bíblico traduz, Abraão saia da sua terra, da sua parentela e vá para uma terra, ele esquece de traduzir só um detalhezinho. O termo que está lá, Vaiomer Elohim, Avraham, Lech Lechá, diz assim, Abraão, saia de você. Saia daquilo que você mais gosta, saia daquilo que te patrocina, saia do meio daquilo que te faz mal. Saia do meio daqueles que não te desejam o bem. Saia do meio de tudo isso. Mas antes de tudo, saia de você mesmo. Eu sou egoísta, queridos. Eu tenho que aprender a sair de mim mesmo para obter vitória. Eu tenho que começar a crer que Deus é o meu mantenedor. No momento que eu confio nas minhas próprias forças, parecia que Abraão disse, opa, 75 anos, estou viril, né, minha mulher é linda, e nós vamos ter um filho. E Abraão praticou, 25 anos nunca veio um filho. Porque parece que Abraão não tinha saído de si mesmo. Ele saiu da terra, da parentela, mas não saíra de si mesmo. E agora Deus volta a Abraão e diz, Abraão, não é isso que eu te pedi. Eu não pedi para você me ajudar. Agar não é parte da história. Eu disse a você que Sara ia conceber, que você ia ter um filho. Ora, se eu disse que você ia ter um filho, é você e sua esposa. Pois bem, Isaac nasce, começa a crescer, muito inteligente, aquele filho que todo pai gostaria de ter. Obediente, bonito, sorridente, feliz, uma criança feliz. De repente, Deus chega para Abraão, e agora nós nos reportamos ao texto de Gênesis 22, 2, onde lemos no começo, e diz, Abraão, saia do meio da sua parentela, saia de você mesmo, suma daqui, eu vou mostrar uma terra para você, muito mais rica, muito mais abençoada, mas eu quero que você saia daqui. Eu tenho uma história para construir na sua vida, eu quero construir sua história, disse Deus, mas longe daqui. E agora ele diz, pegue seu filho, seu único filho. Espera aí, Abraão tinha outro filho. Abraão tinha um outro filho chamado Ismael, como você conhece. E Deus diz assim, pegue o seu filho Isaac, o seu único filho. Os teólogos, queridos, eu sou um teólogo, sou de pesquisa, mas
os teólogos em geral discordam e criam uma série de firulas interpretativas para dizer que Abraão, porque Isaac não era o filho da promessa, então era o único filho. Ismael não era contado como filho porque não era o filho da promessa, que os dois eram filhos de Abraão. Deus diz: pegue Isaac, seu único filho. E a palavra Yahid em hebraico é único mesmo, é o único que você tem. Para a época, como Abraão já tinha expulsado Agar de casa, era de fato o único filho que ele tinha, ali. Eu não sei se é isso que Deus queria dizer para Abraão, quando ele disse isso. Mas ele disse: pega Isaac. Talvez, querido, eu vou substituir esse único pelo que você mais gosta. É horrível dizer isso, mas existe nos pais essa coisa da preferência. Existe um filho que é queridinho do papai, existe um filho que é queridinho da mamãe, e psicologicamente os pais não têm noção dos traumas que isso causa na criança, sobretudo na infância e adolescência. E Isaac, como era o único aparentemente, né, na situação ali era o único, Deus diz: pegue Isaac, vá até o Monte Moriá e ali ofereça seu filho, seu único filho, em sacrifício. E agora eu quero ver se você me ama mesmo. Por isso que eu perguntei a você no começo: se fosse você, ouvindo uma voz de cima, dizendo: Milton, pegue o único filho que você ama, leve até o cume de um monte e ofereça em sacrifício. O que eu faria? Você, mãe, que a mãe é mais apegada ainda que o pai, o que você faria? Sabe, queridos, quando nós falamos de Jesus para algumas pessoas, de evangelho, que Jesus salva, liberta, cura, batiza, ensina, admoesta, leva para o céu, as pessoas nem sempre entendem o propósito de Deus com a salvação. E por isso que tem esse monte de evangelho aí da prosperidade sendo pregado, né? O bem-estar com Deus, a convivência com Deus é ignorada. Mas se eu tiver casa boa, mansão, carro do ano, para andar à vontade, muito dinheiro no banco, pronto. Então, Deus me abençoou, né? Eu sou um servo de Deus. Pois bem, Abraão agora leva seu filho, amarra-o como um cordeiro, sobre um altar de sacrifícios no cume de um monte, 3 dias de viagem, cansado, exausto. Isaac diz: onde é que está o cordeiro, meu pai? Já temos a lenha, já temos tudo aqui, o fogo está preparado, mas e a lenha? Aliás, e o cordeiro? E ele diz: meu filho, o cordeiro é você. O que você faria? Como mãe, como pai, entregaria seu filho de bom grado, assim, por simples fé em Deus? Alguns até que questionam essa história. Hoje seria impossível praticamente um sujeito fazer isso sem ser preso. Matar o próprio filho? Porque Deus pediu. Não, esse sujeito é esquizofrênico, está ouvindo vozes aí, né? Vozes do além, estão mandando ele matar, é esquizofrenia. Abraão não tinha esquizofrenia, Abraão ouviu a voz de Deus. E o curioso é que Deus faz o pedido, mas quando Abraão levanta o cutelo para imolar o filho, o anjo diz assim: Abraão, se você ler o texto vai ver que o anjo chama 2 vezes, mas agora é um anjo que está ali. E Abraão não reconhece a voz, porque ele falou com Deus. E ele reconhece somente a voz de Deus. Deus mandara ele fazer o sacrifício, ele foi lá para fazer. A despeito do seu coração de pai partido,
havia um coração intimamente ligado com Deus que queria obedecer. E Abraão vai ali disposto a fazer isto, a amar mais a Deus do que o seu próprio filho. Isso lembra a você alguma coisa? Jesus diz assim: aquele que amar mais a pai, a mãe, a filha, seja quem for, mais do que a mim, não é digno de mim. Abraão provou isso na pele. Talvez você não tenha experimentado isso na pele, meu querido. E agora, deixa eu dar um outro detalhe aqui para você. Na época de Abraão, queridos, o sacrifício já não era como na época de Jesus. Era um pouco diferente. Na época de Jesus, o sacerdote ia lá e imolava. Era muito rápida a situação. Existia um jeito certo. Mas na época de Abraão, você dava 7 passos atrás do sacrifício, de onde estava o altar, e contava 7 passos regressivamente, e depois você vinha contando 7 passos positivamente, já num sentido mais veloz. Você ia de forma acelerada, para que a machadada fosse degolasse numa machadada só. Você não podia errar o corte. Se você errasse o corte, estaria perdido o sacrifício. Imagine Abraão, já com o coração partido de pai, fazer tudo isso, e na hora que ele acelerasse, ou simplesmente batesse com o martelo, batesse com tanta dó, que errasse o sacrifício. Perdeu o filho, porque ele mataria o filho, e Deus não receberia o sacrifício, porque o sacrifício não fora executado de forma perfeita. Deus é exigente, né? Bem exigente. E Abraão dá aquela, sabe, aquela afastada. E sabe quando parece que as forças das trevas estão do outro lado ali torcendo para que ele desista, não é? Abraão, faz isso não, rapaz. Isso é esquizofrenia. Você está com problema mental aí, você está ouvindo voz do além. Isso aí não é Deus falando não. Mas Abraão sabia quem era a voz que o tinha chamado lá no passado, há 25 anos atrás. Aliás, agora já há 37 anos por aí. Porque Abraão já tinha, Isaac já tinha 12, 13 anos. Então, essa ação de Abraão agora envolve velocidade, agilidade e força. E Abraão marcha, e quando ele, no 7º passo, mira o pescoço de Isaac, o anjo diz assim: Abraão, quando ele começa a andar, a velocidade tem que ser muito... tem que ser muito precisa, não é? Porque exige precisão, não é? Como o golpe exige precisão, a velocidade precisa ser certa, e aqueles 7 passos têm que ser traçados de uma forma muito certeiros, para não haver erro. E nesse percurso, que para nós aqui, contando a história, parece lento, é um processo já muito veloz, o anjo chama 2 vezes Abraão: Abraão, Abraão. E ele vai mirado, certeiro, nem escuta a voz, porque a voz não é a voz de Deus, é a voz de um anjo que está falando com Abraão. Mas quem pedira o sacrifício foi Deus, e Abraão conhece bem a voz de Deus. E quando ele diz Abraão, Abraão desce o cutelo, o anjo segura a mão de Abraão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O anjo é obrigado a segurar a mão de Abraão, para que ele consiga interromper e voltar a si. O que eu estou fazendo? Bom, estou obedecendo a Deus. Não precisa mais, Abraão. Agora eu sei que você teme a Deus. E Abraão agora, com o coração de pai aliviado, toma nos braços de volta o seu filho. Queridos, eu quero fazer uma analogia com o maior nome do universo. Um homem chamado Jesus, Filho do Deus vivo. Um dia Deus, à semelhança de Abraão, Deus estava mostrando a Abraão o que ele ia fazer lá no futuro. E Deus, agora, diante do pecado da humanidade, diz: só há uma maneira de resgatar esse povo. Eu, por bonzinho que seja, não vou conseguir morrer pelo meu próprio pecado para me salvar. Por obras, a Bíblia diz que ninguém pode ser salvo. Todo mérito que eu tiver não me eleva espiritualmente ao nível de salvação.
Pode me levar a um nível de mérito. Bom, eu tenho credenciais, pessoal, sou uma pessoa bondosa, maravilhosa, atendo o pobre, atendo a viúva, socorro sacio os sedentos, alimento os famintos. Isso não me dá nenhum mérito para salvação. Pode me dar mérito para galardão. Jesus disse que um copo d'água que você der a um filho dele não ficará sem recompensa. Mas Jesus não disse que esse sujeito que deu um copo d'água ao filho será salvo. Ele disse que será recompensado. Dá para você entender a diferença entre salvação e recompensa? Bom, Deus agora pega o seu filho, leva até o monte do Calvário e o oferece em sacrifício vivo. Jesus não foi crucificado à toa não, queridos. Tem toda uma profecia, uma história, uma sequência de fé sobre isso. Jesus significava ali a cessação dos sacrifícios. O apóstolo Paulo diz, assim como um só homem, assim como por um só homem, Adão, né, entrou todo o pecado no mundo, assim também por um só homem, Deus perdoou todos os pecados do mundo. É claro que eu estou falando aqui de pecado adâmico, eu não estou falando da sua prática do pecado. Essa é perdoada por meio de confissão. Mas aquele pecado sobre o qual você não tem culpa, do qual você não tem culpa, esse foi perdoado por Jesus na cruz do Calvário. Então se você está no seu reduto aí, não vai a uma igreja, não importa. Eu quero que você saiba que Jesus morreu por você. Lá no reduto do seu quarto, na sua cama, no seu leito, se você estiver doente agora, Jesus morreu por você. Isso é muito sério. Porque parece que Jesus foi simplesmente um suicida. Um cara que resolveu, vou me matar, vou me entregar por alguém. Não. Jesus foi uma escolha, mas uma escolha que tem a ver com a sua e com a minha salvação. Jesus não escolheu se suicidar. Jesus escolheu salvar você daquilo que você e eu não poderíamos fazer nada para alcançar essa vitória. Jesus viveu uma vida sem pecado. Aí você diz, mas espera aí, Jesus é filho. Aliás, há uma conotação de filho, que a teologia ocidental tem uma coisa muito assim, porque Jesus é filho didaticamente, sabe? Jesus, como Jesus é Deus, é igual ao Pai, então Jesus é filho didaticamente. Não é bem isso que a palavra de Deus diz. Eu posso me reportar ao Antigo Testamento e ver lá na cova, aliás, lá na fornalha ardente, em Daniel capítulo 3, aqueles 3 jovens que foram atirados na fornalha ardente pelo rei Nabucodonosor. O rei olha, atira 3 e de repente olha e vê 4 lá. E ele diz assim, não foram 3 que nós jogamos, mas eu vejo 4. Eu vejo 4. E o quarto tem a semelhança do filho dos deuses. Ora, filho dos deuses para você e eu, o que é mesmo? O filho de Deus, Jesus. A gente chama isso em teologia de cristofania, manifestação de Cristo. Antes de sua vinda aqui. Eu estou falando de Daniel. Era profética. Eu estou falando de época de cativeiro babilônico ainda. E Jesus estava sendo apresentado ao rei Nabucodonosor no meio de uma fornalha de fogo ardente. Aí eu posso ir para Provérbios 30, verso 4. Livro de Provérbios, capítulo 30, e o versículo 4. Vou lhe mostrar uma coisa aqui interessante. Olha isso, eu vou ler com você aqui, mais próximo de você. Preste bem atenção. Provérbios, eu estou falando de Antigo Testamento, livro de sabedoria do sábio Salomão. Ele diz assim, quem é capaz de subir aos céus e descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve os oceanos em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se tu o sabes? Então, profeta, me responda você.
A oração sacerdotal de Jesus também revela a eternidade, queridos. Jesus ora em João, capítulo 17, assim: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que os mundos fossem formados. Só aí eu tenho 3 textos que dizem a você que Jesus Cristo é pré-existente, que ele já existia desde a eternidade, e ele sempre teve na eternidade, segundo o texto sagrado, o papel de filho. Dá para você entender isso? E agora Deus não manda aqui Jesus como filho, didaticamente não manda como filho. Ele era filho de Deus e filho dos homens. Filho de Deus e filho do homem, aliás, desculpe, dos homens não, do homem. E é por isso que David Flusser, no livro O Judaísmo e a História do Cristianismo, diz que pregar cristianismo sem conhecer judaísmo é falar asneira. E eu vejo muitas asneiras por aí na teologia ocidental por causa dessas coisas. Não conseguem alinhar o pensamento cristocêntrico para definir que Jesus sempre foi filho de Deus, desde a eternidade. Então, eu estou apresentando hoje para você a analogia daquele filho de Abraão, Isaac lá, daquele filho de Abraão, chamado Isaac, que por pouco não fora sacrificado. Mas Deus estava dizendo a Abraão assim: olha, Abraão, um dia eu poupei o seu filho, mas um dia eu não vou poupar o meu. Um dia o meu filho, é só para você entender o que o coração de um pai sente vendo um filho ser imolado para salvar uma nação. É isso que eu vou fazer exatamente com o meu filho. E alguns anos depois, alguns séculos depois de Abraão, Jesus vem à terra, nasce de Maria. Aliás, eu não sei quem deu esse nome de Maria na Bíblia, mas não vou criar nenhum tipo de confusão, né? O nome da mãe de Jesus era Miriam. Mas nasce lá de Maria, como você conhece, né? E ele cumpre um papel fundamental na terra para a sua e para a minha salvação. Jesus vem aqui, mostra uma inteligência acima da capacidade humana, mostra que conhece os céus, mostra que conhece Deus, mostra que conhece os anjos, mostra que conhece a terra e mostra que conhece até o diabo. E ele diz: eu vim aqui para livrar você das obras do diabo. Eu vim para trazer salvação. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Um dia na cruz do Calvário, o Filho de Deus foi de fato imolado. Não teve quem impedisse. Ninguém apareceu para impedir a Deus de oferecer seu sacrifício. Mas nós compreendemos tão mal a história que um dia uma senhora perguntou a um pastor, diante de uma cena trágica, terrível. O filho daquela mulher havia sido atropelado. Um carro passa e atropela o filho dela. E ela agora com o filho nos braços, clama desesperadamente, como uma mãe clamaria por seu filho, qualquer mãe clamaria por seu filho. Só que ela começa aquela coisa da culpa, né? Alguém tem que ser o culpado, né? E ela diz assim ao pastor: onde estava Deus quando meu filho estava sendo morto? E o pastor sabiamente responde assim: Deus estava no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele foi morto na cruz do Calvário para salvar a senhora e o seu filho. Eu quero deixar esta palavra com você, queridos. Que Deus lhe faça compreender que nada que você faça pode lhe garantir salvação nem vitória sobre o pecado. Na lei israelita, a lei exigia que um sacrifício fosse feito de um inocente, um cordeiro, branquinho, lã toda perfeita, sem qualquer mancha, fosse oferecido para que o pecador se sentisse aliviado.
Aquele mesmo processo de transferência de culpa. Bom, como Deus sabe que o ser humano nunca assume a culpa, então ele diz, ofereça um cordeiro, confesse o seu pecado sobre a cabeça dele, mate ele, e o sangue dele vai lhe purificar do pecado. Vai tirar essa lembrança de que você é um pecador. Isso é um fator psicológico, né? Quando eu conto para alguém uma tragédia que aconteceu comigo, eu começo a me sentir melhor. A psicanálise também funciona assim, né? Na teoria psicanalítica você precisa conversar, você precisa botar para fora o trauma. E na conversa você acaba revelando isso. Então o que eu quero deixar para você hoje é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe. Compartilhe nossas lives, assista, comente, seja um canal de bênção. E aceite esta palavra, receba esta palavra em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Pai bondoso e eterno, eu não sei nesta manhã com quem eu estou falando, mas Tu o sabes. Eu posso estar hoje dentro de uma casa onde há leito de doença. Mas eu posso estar também em algum ambiente, Senhor, onde alguém pelo celular está vendo a Tua palavra, está escondido num banheiro, está em algum ponto da casa porque não gosta de religião, de igreja ou de pastor. Pai, este programa, Tu sabes, não tem objetivo de falar de igreja, de religião, mas tem um único objetivo, de apresentar Jesus Cristo como sacrifício vivo, como oferta viva de sacrifício pelo pecado destas pessoas que estão neste estado. Pai, onde houver doença, entra nestas casas ou nestes corações com a Tua cura. Toca com o Teu dedo sagrado, com a Tua mão poderosa, cobre-os com a Tua graça. Pai, se eu estou falando a alguém desempregado, também toca em seu coração, Senhor. Dá sabedoria para que amanhã mesmo, ao procurar emprego, ele encontre esta bênção que lhe falta. Pai, se eu estou falando na casa de alguém que está passando necessidade, abastece, Pai, nesse momento a sua mesa. Cria condições, dá sabedoria. Entra com providência nestes lares. Mas acima de tudo, Pai, se alguém está debilitado espiritualmente, que esta palavra de que Cristo é o sacrifício vivo pela humanidade, de que só por meio dele temos salvação, alcança, Pai, esses corações. Ilumina, bendize, providencia, cura, edifica e restaura todos os lares neste momento. Em nome de Jesus, eu te suplico esta bênção, já agradecido e crendo por fé que o Senhor a executará, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado. Deus continue lhe abençoando. O texto que nós acabamos de ler é João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fico com esta palavra e eu vejo você no domingo que vem, se Deus quiser, às 10 horas da manhã. Muito obrigado, até o próximo domingo.